Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Privilégio mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e refletirmos acerca das lições da escola bíblica dominical. Nessa feita, nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título A Graça que Alcança Todas as Nações, em específico. Nós estamos estudando esse trimestre, o terceiro trimestre deste ano, sobre a igreja dos gentios, né? Essa igreja que começa no livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente com o ministério do apóstolo Paulo em suas 3 viagens missionárias. Então nós estamos vendo como que funcionou essa dinâmica, né? Desse processo de transição da igreja primordialmente de judeus para uma igreja mista, judeus e gentios. Como que foi isso? E hoje, nesse estudo do livro de Atos, aqui nós temos a espinha dorsal desse processo todo, que foi o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 15 ele é de suma importância para a história do cristianismo, porque ele que vai definir as bases, ele que vai definir os fundamentos de como que seria esse processo transicional e também o acolhimento dos gentios. Então nós vamos ver então que essa graça ela é universal, ela alcança todas as nações, não tem distinção para Deus. Vamos fazer uma oração e logo após nós vamos adentrar ao conteúdo da lição. Senhor Jesus, graças te damos, pedimos uma vez mais, fica conosco. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, que possamos ser muito edificados através da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Fica conosco, dando-nos sabedoria para tratar deste assunto tão importante para toda a cristandade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como eu disse, né, o texto bíblico da nossa lição é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e fica aqui um adendo logo de início, leia todo o capítulo 15 de Atos e, em especial, também a epístola de Paulo aos Gálatas, porque esse capítulo 15, juntamente com a epístola aos Gálatas, nos dão um norte do que foi decidido nesse concílio de Jerusalém e como isso foi aplicado na prática, ok? São contemporâneos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e a epístola aos Gálatas. Então são escritos contemporâneos que nos dão um pano de fundo, principalmente o livro de a epístola de Gálatas, nos dá um pano de fundo do que estava acontecendo para o culminar, né, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o concílio de Jerusalém. Então, leia na íntegra o capítulo 15 e também a epístola aos Gálatas. E o foco da nossa aula de domingo é entender que a salvação se dá unicamente pela graça de Deus, nada sendo necessário acrescentar à obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, esse é um fundamento, né? A nossa fé está fundamentada nisso, de que o sacrifício de Cristo é suficiente. Todo e qualquer ensino que coloca algo além, para além da cruz, é o ensino herético. Você é salvo unicamente e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. É isso que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Leia também para os seus alunos esse texto. Vamos adentrar então, irmãos. O esboço da nossa lição é dividido em 3 pontos, né? O primeiro ponto fala da graça, né? Quando a graça preserva a unidade da igreja. O segundo ponto, um presente de salvação. E o terceiro ponto, crescendo na graça. Então são esses 3 pontos que vão permear a nossa lição de domingo.
Esta lição nos convida a uma reflexão madura e bíblica sobre a graça de Deus como fundamento da salvação e da unidade da igreja. Então, a graça de Deus é esse fundamento para entendermos a salvação. Okay? A salvação só é possível mediante a graça de Deus. Se Deus não houvesse e agisse para conosco mediante a sua graça, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. A graça de Deus, então, é essa válvula de escape da condenação certa que virá sobre o mundo. A única forma de não sermos condenados com o mundo é crer no Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus encarnada, para aí sim viver a vida eterna. João 3,16 deixa isso bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha a condicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quem não crê, o texto vai concluir, já está condenado. Então, essa é a nossa situação por natureza, condenados debaixo do jugo, do senhorio, do pecado. Cristo, então, nos vivifica mediante a graça. Okay? Então, a salvação é com base na graça de Deus. Então, a partir do Concílio de Jerusalém, o estudo evidencia que a fé cristã não se apoia em méritos humanos, mas na soberania de Deus. Então, nada do que nós fizermos nos torna dignos dessa salvação. E aí, isso é importante como fundamento já ensinar, porque nós vamos ver um grupo que perturbou a igreja e, por que não dizer também, perturbou o ministério de Jesus. Esses judaizantes perturbaram a igreja no primeiro século, que queria esse retorno à lei, né? Que diziam a fé não é suficiente. E aí queriam acrescentar algo além da fé. Isso já naquele período foi categorizado como uma heresia, como um ensino de perdição. E hoje, nos nossos dias, qualquer ensino, veja bem, qualquer ensino que diga que você tem que fazer algo para ser salvo é um ensino herético. É um ensino herético. Porque a salvação não é com base no que nós fazemos, é no que Cristo fez por nós. E isso não por mérito nenhum que nós possamos ter. Não merecemos e nunca mereceremos a salvação. Ela é pela graça de Deus. Então, nós vamos ver um pouco mais do que ficou conhecido como a controvérsia judaizante, né? Que é a controvérsia judaizante ensinava basicamente que a salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés, né? Alguns judeus oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, gerando então esses debates sobre a natureza da graça, né? Então nós vemos que os judaizantes era esse povo que veio dessa seita do judaísmo, o farisaísmo, ou seja, eram fariseus que tinham ouvido a mensagem do evangelho e tinham se convertido. Mas não era uma conversão genuína, porque eles ainda continuavam presos naqueles paradigmas judaicos. E queriam botar esse peso, né, subjugar os gentios que haviam se convertido, pelo ministério do apóstolo Paulo e também de Barnabé, na primeira viagem missionária, queriam colocar esse mesmo peso da lei e da circuncisão sobre os crentes convertidos, os gentios convertidos. Então, diante dessa crise, a igreja precisava dar uma palavra de direção, precisava de dar uma diretriz certa. E nós vamos perceber que eles vão buscar na fonte certa
para dar a sua diretriz, eles vão na palavra de Deus. Porque todo ensino herético, toda heresia, ela precisa ser tratada com o seu antídoto. O antídoto para todo ensino errado é o ensino verdadeiro, é a palavra de Deus como fonte única de instrução. E nós vemos então que os apóstolos se reúnem e vão tratar sobre essa questão com sabedoria e senso de direção, ok? Do Espírito Santo. Então, no primeiro ponto, né, o Concílio de Jerusalém confirma a graça como base da unidade cristã. Então, quando a graça preserva a unidade da igreja. O primeiro subponto, né, o Concílio de Jerusalém, qual que é o contexto? O contexto é logo após a primeira viagem missionária de Paulo, onde nós vimos, né, no último domingo, a ação do Espírito Santo por intermédio da vida, né, do apóstolo Paulo e também de Barnabé, onde eles saem de Antioquia da Síria, passam por Salamina, Parfos, Perge, Panfilha, né, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia. Toda essa rota marítima de cerca de 2.000 quilômetros, se eu não estiver enganado, todo esse percurso missionário constitui-se a primeira viagem missionária de Paulo. E ele, como nós vimos, sai primeiro pregando aos judeus, a mensagem é rejeitada, então ele passa a pregar aos gentios, conforme nós vemos em Atos capítulo 13, verso 47, onde ele próprio vai dizer que o Espírito havia destinado a pregar aos gentios, como uma luz aos gentios. Então, essa primeira viagem se tornou um marco importante do cristianismo, porque o evangelho ali alcançou os gentios por intermédio dessa primeira viagem. Agora, uma questão surge. Como será a inserção desses gentios no corpo? Como que a comunidade da fé receberia esses crentes gentios que outrora não faziam parte da comunidade de Israel, estavam perdidos, sem Deus no mundo, conforme nós vemos, né, Paulo dizendo, não fazia parte da comunidade de Israel, agora eles vão ser enxertados na oliveira. Como que vai ser essa interação? Vai surgir atritos, né? Como que esses gentios, então, seriam inseridos no corpo de Cristo? Quando que aconteceu esse concílio, né? Esse concílio aconteceu entre os anos 48 e 50 depois de Cristo. E ele foi realizado por apóstolos, presbíteros e toda a igreja reunida. E qual que era o propósito? Tratar da controvérsia judaizante, que defendiam, né, a circuncisão como requisito para a salvação. Então, como nós já vimos, esse grupo que ficou denominado de judaizante, ele vai incomodar-se, ele vai se sentir incomodado pelos gentios que estavam convertendo. E eles vão começar a dizer uns aos outros, olha, esse povo precisa cumprir a lei. Esse povo está se convertendo, mas eles precisam se circuncidar, como Moisés ensinou. Então, esse grupo é, como eu já disse, oriundo, né, do judaísmo, especificamente da seita dos fariseus. E esse grupo, então, vai inserir-se na igreja e vai dizer, olha, esse povo que está se convertendo também precisa cumprir a lei. Esse povo também precisa circuncidar. Esse é, então, o primeiro argumento da reunião, né, do Concílio de Jerusalém. Se o irmão puder colocar para nós na tela, Atos capítulo 15, verso 1, e depois o verso 5. Atos 15, 1. Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia
ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Agora o versículo 5. Tendo tido Paulo e Barnabé, ou melhor, pode ir mais, versículo 5. Pois bem, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido e se levantaram, dizendo que era mister ou necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então nós vemos aqui, novamente, essa seita dos fariseus trazendo o problema. Essa seita ela trouxe o problema nos dias do ministério de Jesus na terra, e agora ela vai trazer novamente problema com esses que haviam se convertido, mas não queriam largar o padrão de conduta dos fariseus. E isso era bem comum. O próprio Senhor Jesus enfrentou problemas com esse povo. Ele vai dizer em uma das passagens, vocês se põem à porta, nem entram e nem permitem que os outros entrem. Ou seja, como um empecilho para a salvação. E o Senhor Jesus vai diversas vezes repreendê-los, dizendo que eles eram hipócritas. Enfim, todos esses problemas o Senhor Jesus enfrentou com os fariseus. E agora eles novamente são problema na igreja, porque eles estão se pondo à porta, impedindo que aqueles gentios convertidos entrem para a salvação. Então, eles vão dizer: é necessário circuncidar. É necessário guardar a lei. Agora, se o irmão puder colocar para nós na tela Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos fazer essa leitura. Atos 5, 1 a 4, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então aqui é uma liberdade da lei. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, aqui ele está falando para os judaizantes, os fariseus, vós os que vos justificais pela lei. Volta um pouco. Vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, esses fariseus decaíram, caíram da graça. Por quê? Porque eles estão voltando a querer se justificar perante Deus pelas obras da lei. E pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. A lei não tinha esse propósito. Então, no ensino dos judaizantes, há esse ponto herético de que toda doutrina que estabelece outro fundamento para a nossa salvação, que não unicamente Jesus Cristo, é uma heresia. Então, era um ponto herético. E aí nós vamos ver o segundo argumento da reunião, que está registrado em Atos, capítulo 15, versos 9 a 11, que vai dizer: e não fez diferença alguma entre eles e nós. Isso é Pedro dizendo. Purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então aqui é o apóstolo Pedro defendendo a conversão daqueles gentios. Ora, porque a verdadeira circuncisão, isso é desde o Antigo Testamento, a verdadeira circuncisão é aquela do coração. Isso nós vemos, eu até trago a referência aqui, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. O próprio Deus está orientando o povo ali a fazer uma circuncisão do coração. Circuncidai o prepúcio
do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então aqui nós vemos que desde o Antigo Testamento Deus estava interessado numa circuncisão do coração, ou seja, em um novo nascimento, não num ritual puramente físico, religioso, mas num ritual interior, numa ação de dentro, uma conversão genuína. A circuncisão nunca foi meio de justificação. Isso nós vemos em Romanos 2, 25 ao 29. Então, sob a liderança de Tiago, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações. Ok? Agora, com o segundo subponto, o relatório de Pedro, né, nós vamos ver mais atento, né, o discurso desse apóstolo. Como evidência argumentativa, né, Pedro ele vai recordar a experiência na casa de Cornélio, porque não bastava apenas dizer, era necessário apresentar evidências. Qual era a evidência que Pedro tinha para dizer que a graça de Deus era para todos os povos? E qual experiência maior Pedro viveu do que a experiência na casa do centurião gentil Cornélio? Que ouvindo a palavra, diz o texto, que ouvindo a palavra, ele que havia reunido uma grande multidão em sua casa, o Espírito Santo foi derramado sobre aquela casa e todos falaram em novas línguas. Essa experiência marcou o apóstolo Pedro. E ele traz essa experiência para a reunião. Ele cita isso como uma evidência argumentativa da experiência, do dom do Espírito que foi derramado na casa do centurião Cornélio. O argumento dele é, se o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios também, por que impor-lhes qualquer peso da lei? Sendo que eles foram cheios do Espírito Santo, não estando debaixo da lei. Então, nós vemos aqui Pedro defendendo que a salvação não vem com base nas obras da lei, mas com base na pregação do Evangelho. Enquanto ele pregava o Evangelho, anunciava a Cristo, o Espírito foi derramado sobre aquela casa. Portanto, sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Atos 10, 34 ao 48, nós vemos a passagem, né, da pregação dele na casa de Cornélio. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça. E essa imagem ela é bem ilustrativa. Quando ainda distante da casa de Cornélio, sem nem conhecer aquele centurião, Pedro teve uma visão, e a Bíblia diz que um lençol desceu, cheio de animais impuros, e a palavra do Senhor é mata e come. E Pedro vai dizer, como que eu vou matar? Eu nunca toquei em coisa imunda na minha vida. E o Senhor vai dar uma palavra que toca a alma de Pedro para sempre. Muda a visão como Pedro tinha. O Senhor vai dizer, ô Pedro, não considere por imundo aquilo que eu já purifiquei. E Pedro entendeu que aquela palavra não se tratava de alimentos, mas de almas. Pedro entendeu que aqueles animais tidos por imundos agora eram puros, e aqueles gentios que eram tidos por impuros agora eram purificados para também ser alcançados pela graça. Então Pedro traz todas essas evidências para a sua argumentação e para defender que a salvação se dá unicamente pela graça de Deus. Então nós vemos também, no terceiro ponto, o relatório de Paulo e de Barnabé, onde Paulo vai tomar a palavra e vai apresentar o que Deus havia feito na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé.
como que Deus confirmou aquela missão gentílica com sinais e prodígios. A cegueira de Elimas, né, o mágico Bar Jesus, né? A cura em Listra de um coxo, o livramento de Paulo, testemunham a aprovação divina, destacando a salvação pela graça de Deus. Então nós vemos aqui outra evidência argumentativa agora do apóstolo Paulo e também de Barnabé, onde eles trazem um relatório do que Deus tinha feito no campo missionário, como almas tinham se rendido, como a pregação do evangelho tinha feito a sua obra e muitos tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Não só judeus, mas em sua suma maioria, gentios, que nunca conheceram a Deus. Então, esse relatório favorável e como o Senhor guardou-os nessa missão foi uma evidência de que Deus estava nesse negócio. De que a pregação aos gentios não era algo que desagradava a Deus, mas pelo contrário, fazia parte do propósito e do plano estabelecido pelo Senhor para a salvação de todos os que creem, indistintamente. E agora nós vemos o resultado, então, né, a conclusão, o desfecho desse concílio através do discurso de Tiago, né, o irmão do nosso Senhor Jesus. Tiago, após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. E como conclusão, né, Tiago vai fundamentar sua proposta nas Escrituras, citando Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Isso nós vemos lá no texto correspondente, Atos 15, 16 e 17. Mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Então, desde o início, o propósito do Senhor é que houvesse um só povo, indistinto de língua, tribo, nação, etnia, mas que todos fossem salvos pela graça de Deus. Então, o propósito salvador era para todas as nações. Salmo 100 vai trazer esse ensino, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, desde a antiga aliança, o propósito do Senhor era a salvação de todo o ser humano, de toda a raça humana. É claro que nem todos serão salvos. A questão é, a salvação é para todos, mas nem todos são salvos. Então, como explicar isso? Por que existem alguns que não são salvos? E aí há muitas teorias. Há a teoria calvinista, há a teoria arminiana e por aí vai. Agora, o que nós cremos é que há possibilidade sim de endurecer o coração. E a palavra de Deus, ela é bem clara sobre isso. Hebreus, por exemplo, o escritor vai dizer: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais, olha só, não endureçais o vosso coração. Então é possível resistir à pregação do Evangelho, é possível resistir à ação do Espírito Santo no nosso coração e endurecer o nosso coração. Isso é fato nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, como temos vários exemplos, quanto também no Novo Testamento. Então é possível sim resistir à ação do Espírito. Então o concílio decide não impor a lei aos gentios prosélitos, mas com recomendações. As recomendações estão em Atos capítulo 15, verso 20. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas é interessante que o irmão leia esse texto com a sua classe no domingo. As recomendações são enviadas por Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Isso em Atos capítulo 15, versos 25 a 31. Trazendo consolo e unidade. Então, a
controvérsia judaizantes havia sido resolvida, em partes. Esse povo vai continuar trazendo problemas para a igreja ainda por bom tempo. Mas naquele momento foi sanada com uma posição oficial da igreja acerca, né, da salvação pela graça de Deus. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos. Ainda assim, a obra prossegue e Marcos posteriormente é restaurado. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Então, esse primeiro ponto definiu, então, tratou sobre o concílio de Jerusalém e a decisão de que os gentios não necessariamente precisariam se circuncidar e guardar a lei, apenas se abster de algumas coisas. Atos capítulo 15, verso 20. Muito bem. O segundo ponto, né, a graça de Deus oferece salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é esse agente da salvação. Um presente de salvação para todos. O que é graça de Deus? Graça, do grego charis, significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, graça é a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano. Atos ou Efésios 2, versos 8 e 9, ensina-nos que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não é das obras que nós somos salvos. Não há méritos humanos, como nós já vimos. É apenas a graça de Deus. Então, graça é o fator principal, é o fator único para a nossa salvação. Graça é Deus estendendo a sua mão para nos levantar quando nós estávamos mortos. Não é nem que nós estávamos feridos, abatidos no chão. Não, nós estávamos mortos. A nossa situação era essa. No próprio capítulo 2 de Efésios, o Senhor vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essa era a nossa condição. De tal forma que não havia bondade em nós, não havia virtude. Tudo que nós fazíamos era mal, continuamente. Toda a nossa meditação do coração era mal, continuamente. Essa era a nossa situação, mortos em delitos e pecados. Então, Cristo nos vivificou. Estando nós nessa situação, ele nos vivificou. A expressão vivificar aqui é injetar vida. Jesus injetou em nós vida. Uma vida que vem do Espírito e nos coloca de pé de novo. Nos dá vida espiritual. Então, isso é graça. É colocar de pé quem estava morto. É vivificar quem estava preso nas amarras do pecado. Essa é a condição da graça. É isso que a graça fez nas nossas vidas. Diante do drama universal do pecado, isso, Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa era a situação. Todos. Não havia nenhum justo sequer. Nenhum que praticasse a justiça. É isso que o salmista vai dizer. Não havia um só. Ninguém que se colocasse na brecha. Então, essa era a nossa condição. Mortos. Em pecado. Toda a raça humana. E isso é um dos pontos que nós cremos que é a total depravação. Nós somos maus, pecadores, por causa de uma natureza genérica que nós herdamos. A natureza que nós chamamos de natureza pecaminosa, que nos foi legada pelos nossos primeiros representantes lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Então essa era a nossa condição. Em pecado, mortos.
A graça se apresenta como o único meio de reconciliação. E aí eu peço que o irmão coloque Romanos capítulo 5, versos 15 ao 21. Romanos 5, 15 ao 21. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, de Adão e Eva. Na verdade, para condenação. Então, o juízo traz condenação. Juízo aqui é pecado, condenação é morte. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, olha só, então o juízo veio por todos os homens. O pecado de um abalou a todos para condenação. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então aqui nós vemos essa dinâmica. Parece que Paulo está colocando duas balanças lado a lado. A balança do pecado e a balança da graça. A balança do pecado é terrível, é ferrenha, porque ela atingiu a toda a raça humana. E aí ele vai contrabalancear. Do outro lado ele coloca a graça. E onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em momento nenhum a graça vai perder para o pecado. O pecado afetou toda a raça humana. Logo, a graça de Deus foi derramada sobre toda a raça humana. Não há, portanto, nenhum ser humano neste mundo caído que não esteja apto e pronto para ser alcançado por Cristo. Que não possa ser transformado por Jesus. Nenhum pecado tão terrível, nenhum lamaçal, charco de lodo tão terrível que Cristo não possa libertar, curar, transformar e trazer para a luz. Essa é a verdade do Evangelho. É a graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então a lei revela o pecado, mas não salva. Romanos 7,7 explica essa dinâmica, né? Porque Romanos 7,7 diz-nos o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a função da lei é revelar quão pecadores nós somos, quão falhos nós somos. E quão dependentes de Deus nós somos. Mas ela não tem essa função de salvação. A lei não veio para nos salvar. O papel da lei era o de um aio, ou seja, um paidagogos, alguém que estava ali para guiar a criança, ensinar ela sobre princípios, valores, dar a ela instrução até que ela atinja a posição de maioridade. Assim era a lei. Ela veio como esse pedagogo que nos ensinava a vontade do Senhor através da letra.
através da lei. Então ela nos ensinava não roubar, não cobiçar, não dar falso testemunho. Então todos esses princípios da lei eram baliza para aquele povo, para que conhecesse a vontade do Senhor. Então esse era o primeiro propósito da lei, era nos apresentar a vontade do Senhor. E qual era o segundo propósito? Apresentar que nós não conseguimos cumprir a vontade do Senhor. Esse era o propósito da lei, revelar o nosso pecado. O próprio capítulo 7 de Romanos vai nos ensinar isso bem, onde Paulo vai dizer, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, acabo por fazer. Se eu faço o mal que eu não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. No versículo 14, ele vai dizer, Romanos 7,14, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido sob o pecado. A expressão vendido aqui é escravo. Então, Paulo aqui está apresentando a ótica de alguém que está debaixo da lei, que não consegue cumprir a vontade do Senhor, que vive tentando e fracassando. Esse era o padrão da antiga aliança. Era tentar e fracassar. Por isso que era necessário diariamente sacrifícios pelos pecados. Então, a lei não tinha esse propósito de salvífico. Ela primeiro, apontava a vontade do Senhor para as nossas vidas, o padrão de vontade do Senhor. Segundo, apresentava-nos como incapazes de cumprir esse propósito, de andar por esse caminho, de obedecer toda a lei. Nenhum homem conseguiria, a não ser Jesus. Jesus é o único que cumpriu cabalmente toda a lei. Por isso que o fim da lei é Cristo. Somente a graça concede vida. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo cumpriu a lei para que nós não precisássemos cumprir. Ele nos libertou do jugo da lei. Por quê? Porque ele obedeceu toda a lei. Amém? Por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Cristo estabelece um novo pacto, uma nova aliança. Por quê? Porque ele cumpriu a antiga, totalmente. Inclusive sendo a oferta pelo pecado. Então, o segundo subponto, Jesus Cristo como manifestação da graça. Jesus é a máxima expressão da graça de Deus. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer. Pobre e rico aqui em 2 Coríntios 8:9 é no sentido não literal, mas figurado. Ser rico aqui no sentido de estar justificado, ser justo diante de Deus. E pobre aqui é estar à margem dessa justiça. É estar condenado. É estar sob o pecado. Então, quando Paulo diz que ele que era rico, que se fez pobre, para que nós que somos pobres pudéssemos enriquecer, é no sentido de que Cristo, que era sem pecado, se fez pecado por amor, e nós que éramos pecado, por amor dele, fomos justificados. Então é uma mudança de patamar. Enquanto Cristo, que era o justo, fez-se pecado, nós que éramos pecado, fomos justificados pelo ato de amor de Jesus Cristo. E é isso que nós falamos e ensinamos ser redenção. É Jesus abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão da sua posição, da sua majestade, para se humilhar e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele nos justificou, por isso ele é o justo e o justificador de todo aquele que nele crê. Então, a graça perdoa, justifica e transforma. A sua morte vicária e a sua ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. João 1,17. E também Salmo 85, versos 10 ao 13. Inclusive,
Esse texto, ele é muito lindo, é uma poesia escatológica, é uma poesia também messiânica, onde apresenta Jesus como a graça, a verdade, a justiça e a paz. Se o irmão puder colocar na tela, Salmo 85, a partir do versículo 10. A misericórdia e a verdade, ou a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Aqui eu já abro um parênteses. Quando que a graça e a verdade se encontraram? Quando que a justiça e a paz se beijaram? Reflita sobre isso. A graça e a verdade se encontraram numa noite, em Belém da Judéia. A notícia chegou. O Filho do Homem se encarnou. Naquela noite, a graça e a verdade se encontraram. João, capítulo 1, vai dizer, versículo 14, que ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Mas vai dizer também, a justiça e a paz se beijaram. Quando que a justiça e a paz se beijaram? Na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita. A justiça de Deus que estava ferida por causa do pecado foi satisfeita. E a paz. Por meio da cruz, nós fomos justificados, tendo paz com Deus. Romanos capítulo 5 vai dizer isso. Sendo, pois, justificados pela graça, pela fé, temos paz com Deus. Agora o versículo de número 11, Salmo 85, 11. A verdade brotará da terra. Está falando da primeira encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, a primeira vinda de Jesus. E a justiça olhará desde os céus. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Primeiro ele veio como a verdade que brotou da terra, que se encarnou. Mas ele virá como a justiça olhando desde os céus. Ele virá como o sol da justiça. Mas agora o versículo 12. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. Verso 13. E a justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Essa é a obra de Jesus. E nós estamos andando por esse caminho. Então, a graça é isso. É a obra de Deus feita e realizada por Jesus Cristo. A graça de Deus é para todos, sem exceção. E aí essa pergunta que eu deixo é uma pergunta para chamar a atenção. Qual é a extensão do derramado sangue de Cristo? Eu já ouvi algumas vezes, não, mas o sangue de Jesus é muito precioso para ser derramado por todo mundo. E aí eles colocam como o sangue de Jesus sendo derramado apenas por um grupo seleto de eleitos. Os eleitos de antemão, é para esses que o sangue de Jesus foi derramado. E aí os termos que a gente usa, né? Expiação é limitada ou é ilimitada? Ora, a expiação é ilimitada. O sangue de Jesus foi derramado por todos os povos. A redenção é obtida para todos. Todos podem ser salvos. Não há ninguém nessa terra que não possa alcançar a salvação em Cristo. Não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. A salvação é para todos. A graça é universal. A salvação é para todos. E é isso que nós cremos. É isso que nós professamos. Que a salvação, o sangue foi derramado por todos. Como eu disse, o pecado atingiu a todos. Seria incoerente dizer, então, que a graça é só para alguns. Não faz sentido. Se o pecado abundou por toda a raça humana, a única coisa que seria equivalente dizer é que a graça superabundou. Então, se o pecado ele atingiu toda a raça humana, a graça também tem que, no mínimo, atingir toda a raça humana. Então, a graça está perdendo para o pecado. Não faz sentido. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se o pecado atingiu a todo homem, a graça também. O sangue também
atingiu a todo homem. E o propósito de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, como disse, nem todos serão salvos por causa do endurecimento do coração. Somos chamados não apenas a receber a graça, mas viver sob seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus, em obediência e amor. Terceiro ponto, então, crescer na graça é viver dependente de Deus, em fé e comunhão. Então, como nos aproximar? O texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, nos ensina como que nós vamos nos aproximar do trono da graça. O acesso ocorre com confiança, não com méritos humanos, não fundamentado em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo. Então, se eu creio que Cristo morreu por mim, se eu assimilei essa obra redentora de Cristo, e eu creio nele, que ele padeceu na cruz do Calvário por mim, pelos meus pecados, me libertou desse jugo da lei, desse jugo do pecado, eu tenho confiança para me aproximar do trono da graça. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso me identificar com o sacrifício. Agora, se eu apenas digo de boca que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, mas isso eu não creio com a minha alma, isso não me mudou de dentro para fora, eu vou ter dificuldade para me achegar até Deus. Se eu continuo colocando barreiras nessa comunhão, eu não vou conseguir dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Se eu continuo ainda vivendo nos velhos e nas velhas práticas, eu vou ter dificuldade para dobrar os meus joelhos e falar com Deus, a entrar no trono da graça. Então, essa aproximação, ela exige, primeiro, fé. Hebreus 11, 6, todo aquele que se aproxima deve crer que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é a primeira prerrogativa. Humildade e coração quebrantado, Salmo 51, verso 17. A esse, o coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, eu preciso me achegar até o Senhor reconhecendo os meus pecados, as minhas misérias. Quanto mais eu reconheço que eu sou pecador, mais de Deus eu tenho, mais graça de Deus eu possuo, mais graça de Deus é derramada sobre a minha vida. Agora, se eu não consigo confessar os meus erros, se eu não consigo confessar os meus pecados, algo está errado. O meu cristianismo não é o cristianismo bíblico. Pelo contrário, eu estou me fundamentando a minha autoconsciência. Eu estou fundamentando a minha fé em mim mesmo, no meu egocentrismo. Eu acho que eu consigo. Eu confio em mim mesmo. E aí que entra o problema. Então nós precisamos nos achegar com humildade, reconhecendo que nós não somos perfeitos, reconhecendo os nossos pecados. Por isso é trono da graça, né? Graça é misericórdia, é perdão. É o lugar adequado para nós estarmos, irmãos. Não sei os irmãos, mas eu quero estar no trono da graça todos os dias. Porque eu preciso da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor todo dia, né? Como aquela mulher pega em ato de adultério. Aquele texto nos ensina o que é graça. Ali não havia ninguém que poderia julgar e condenar aquela mulher. O próprio Senhor Jesus diz, aquele que não tiver pecado, pode pegar a pedra e atirar nela. Atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que um a um, dos mais velhos aos mais moços, todos foram embora. Ninguém ficou para condená-la, para julgá-la. A ponto que só ficou ela e Jesus. E Jesus, olhando para ela, pergunta, onde estão aqueles teus acusadores? E ela vai dizer, foram embora todos. Pois bem, nem eu
te condeno. Essa palavra é fantástica. Nem eu te condeno. Jesus ali era o único que poderia condená-la, porque era o único que não tinha pecado. Mas ele próprio vai dizer: nem eu te condeno. Isso é graça. É olhar as nossas falhas e pecados e mesmo assim, com graça, com misericórdia, com perdão, nos olhar com um olhar acolhedor, de amor, dizer: eu não te condeno. Mas a graça, ela também requer de nós um compromisso. Ele vai concluir dizendo: vá e não peques mais. Então a graça é isso. Porque a graça não é barata, como muitos ensinam por aí, que Jesus está preocupado com o seu coração, como se Jesus fosse cardiologista, né? Não. Jesus, ele está preocupado com o seu coração, mas ele está preocupado com tudo em você. Corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, é o melhor lugar para encontrar perdão, misericórdia e graça, é no trono da graça. E nós podemos acessar lá por causa de Jesus, que nos preparou esse novo e vivo caminho. E quando, então, devemos nos achegar ao trono da graça? O próprio texto vai concluir dizendo: em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível. Quando é tempo oportuno? É quando você precisar. A graça está disponível, irmãos. Isso é glorioso. No momento que nós mais precisarmos, esse é o tempo oportuno que nós podemos nos achegar a Cristo. Ele não está distante de nós. Deus não está longe de nós. Pelo contrário, Ele está perto. E nós podemos nos achegar a Ele. Quando? Quando for oportuno. Esse tempo oportuno é qualquer hora, momento, circunstância, em qualquer luta, em qualquer luto que você estiver passando, você tem um lugar onde recorrer. E aqui você não precisa marcar horário com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista. Não, não. Jesus não precisa que você marque horário com ele. Ele está disponível a você 24 horas por dia. Então, o tempo oportuno pode ser agora. Faça essa reflexão com os seus alunos. O tempo oportuno é agora. Você não sabe o que ele está passando, a luta que ele está vivendo, mas Cristo sabe. E esse é o momento que você vai fazer a reflexão. O tempo oportuno é agora. Jesus está disponível. No momento exato da nossa necessidade, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O trono é de fácil acesso e para todos os que creem, hoje e sempre. Então, o que nós recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual, capacitação para viver segundo a vontade de Deus. Toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Então, a salvação é pela graça. E nós só permanecemos salvos pela graça. Porque, ai de nós, se Jesus não nos tomar pela mão todo dia e nos colocar de pé. Se não for Jesus, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. João 15, sem mim, nada podeis fazer. Jesus é tudo que nós temos. Então a graça de Deus aqui, ela atua também na nossa vida diária. A nossa vida diária é graça. Respirar é uma ação da graça. Nos levantar todos os dias para trabalhar é graça. Beijar os nossos filhos, o nosso cônjuge, é graça, é favor de Deus. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver a par, distante. Vamos remar contra a maré. Então a graça de Deus é algo do passado, do presente
e ela vai nos acompanhar até um futuro glorioso, quando nossos corpos serão transformados. Então, toda a vida cristã depende disso, de entendermos que nós somos salvos pela graça. E nós só permanecemos salvos pela graça. E nós só vamos ser salvos quando Cristo vier pela graça. Nunca vai mudar. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados. Palavra de Deus, pregação do Evangelho, oração, jejum, adoração, plenitude do Espírito e a comunhão à mesa do Senhor. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. É meios que Deus proporcionou-nos por intermédio de Jesus Cristo para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E aqui é o momento de você colocar na prática. Trazer os seus alunos para uma reflexão. Como que eles têm crescido na graça? Como que eles têm se relacionado com a palavra de Deus? Quanto do dia eles têm gastado em oração, em jejum? Porque isso são meios, são ferramentas da graça de Deus para ir nos lapidando, para ir nos aperfeiçoando. São meios que o Espírito Santo usa para que nós cresçamos. E a questão é, será que nós continuamos sendo meninos na fé? Reflita com seus alunos. Será que ao invés de nós crescermos na graça, nós estamos ainda como bebês recém-nascidos, com pouca ou nenhuma maturidade espiritual? Esse terceiro ponto ele é um ponto prático, que nos faz refletir sobre a graça que nos alcançou lá atrás, sobre a salvação que nos foi ofertada lá atrás. E o que nós produzimos? Quais frutos produzimos? Como que nós estamos? Será que nós estamos crescendo? Ou nós estamos atrofiados, raquíticos? Como nós estamos espiritualmente diante da graça de Deus? Conclusão, irmãos. A salvação é exclusivamente pela graça. Essa foi a conclusão do Concílio de Jerusalém. Essa decisão abriu o caminho para a expansão universal do Evangelho. O Evangelho só nos alcançou porque eles decidiram por assim. Esse Evangelho, esse marco histórico, nos ensina a enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo a sua missão entre todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Meus irmãos, aqui eu concluo. Espero que tenha sido de edificante para a sua vida, para a sua alma. Vamos fazer mais uma breve oração e assim eu entrego nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, pela reflexão tão preciosa acerca da verdade da graça do Senhor, que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Ai de nós, se não for a graça do Senhor. E nós pedimos, capacita-nos uma vez mais para expor essa palavra e transmiti-la com verdade, graça e sabedoria, para que a sua igreja, a noiva do Senhor, seja edificada na fé. No nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua família, a sua aula de domingo, a sua classe da Escola Bíblica Dominical, o seu pastor e a Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Deus abençoe, no nome de Jesus.